há uns 10 ou 11 anos, eu fiz um sarau em casa, fazia saraus aí, periódicos, e uma amiga levou um pianista chegado aí de Itapetininga. E quando ele foi para o piano e começou a tocar, foi um frêmito na sala. Até eu brinquei depois, ele parecia um personagem saído aí do fundo da música brasileira, da canção brasileira dos anos 30, Gilberto. Você tem uma linha de música brasileira, que para mim é a minha preferida, que é a canção brasileira. Passa um pouquinho por Carlos Gomes e outros lá, mas pega Villa-Lobos, depois pega nos anos 30 Gilberto de Carvalho, Valdemar Henrique e tudo, vai até Tom Jobim, pré-bossa nova, depois desaparece um pouco e estava ali na minha frente, lá com aquelas canções do século XIX, do século XX, tocadas por aquele pianista. E, que era o Breno Ruiz. Na época eu escrevi até um artigo mostrando essa transição fantástica aí da volta da canção brasileira através de uma pessoa que, para mim, já era um dos grandes melodistas da atualidade. Na viola eu carrego o mar, no meu bem-querer. Na viola eu encano a dor, pra ninguém sofrer. Na alegria ou na solidão, eu pego na viola. Só sei tocar, nem sei porquê. Na viola é que eu trago a paz e deixo a mercê. Na viola é que eu rezo a Deus por quem já não crê. Na querência ou na ilusão, eu pego na viola e canto amor que nem se vê. O amor jamais. Quando o amor me vem, na viola eu sei guardar. Quando o amor se vai, na viola eu sei chamar. Não fico só, tem sempre alguém em algum lugar. Com a viola, amor, eu vou buscar. Sem ninguém, não sei mais como é ficar, porque a viola sempre um novo amor me dá. Porém, se um dia o amor findar, sei que a viola vai me acompanhar, não vai faltar. Na viola é que eu trago a paz e deixo a mercê. Na viola é que eu rezo a Deus por quem já não crê. Na querência ou na ilusão, eu pego na viola e canto amor que nem se vê. O amor jamais. Daí, para minha surpresa, ele já tinha sido descoberto pelo Paulo César Pinheiro. O Paulo César Pinheiro é um inacreditável. Quando você acha que você descobriu algo novo, ele não só descobriu, como já fez parcerias. E o nosso entrevistado é o Breno Ruiz, que eu vou pedir primeiro, Breno, que você conte a sua parceria com Paulo César, como é que você chegou nele? Luiz, minha parceria com o Paulinho é um negócio curioso, assim, porque eu não tinha muito ideia do tamanho dele, né? Quando eu fui procurar pelo Paulinho, e ainda morava em Itapetininga, tinha por volta... Cada vez que eu conto esse negócio, eu tinha falado isso antes para você, eu vou lembrando de
A memória da gente é traiçoeira e ela vai criando coisas no meio do caminho. Mas eu tinha por volta dos meus 16 anos, quando eu tomei a iniciativa de procurar o Paulinho. E todo disco que eu ouvia, todas as coisas que eu curtia, assim, de música brasileira, de uma certa forma, quando eu ia olhar no encarte, quando eu ia olhar na capa do disco, estava aquele cara ali. E eu me identificava muito com as letras daquelas canções, né? Enfim, para mim, um dia eu descobri que ele era dono do Teatro Clara Nunes e resolvi procurar por ele, né? Tinha aquele serviço da Telefônica 102, Teatro Clara Nunes. Daí comecei a ligar para o teatro, uma pessoa do teatro me atendeu, me pôs em contato com um sócio do Paulinho, e esse sócio fez a ponte. Contando bem resumidamente, foi isso que aconteceu, mas para isso se dar, de fato, entre eu fazer o primeiro contato. Quando eu fiz o primeiro contato, eu recebi um telefonema do sócio do Paulinho, que era o Danilo Rocha, logo no dia seguinte, assim, falando, olha, eu vou falar de você para o Paulo César Pinheiro, se o Paulinho aceitar receber seu material, eu retorno. E ele me retornou. Aquilo me deixou meio sem jeito, um pouco frustrado, um pouco envergonhado também de ter dado aquele passo. E eu acabei não mandando a música quando ele me retornou. Passou mais um ano. Daí, um ano depois, eu voltei a ligar para o Danilo. Falei, olha, agora eu resolvi mandar a música. Daí mandei a música. Passou mais um ano, o Paulinho me ligou. Então teve um tempo ali entre ter feito a música, ter feito o contato, mandar. Houve esse tempo grande, assim, muita expectativa, mas eu não tinha noção do tamanho do Paulo César Pinheiro, né? Eu sabia das parcerias importantes, da parceria com Baden, que eu conhecia, alguma coisa, sabia que ele compunha com muita gente, mas não sabia. Eu dei um tiro no escuro, assim, não tinha a menor ideia de que ele fosse ouvir a música mesmo e fosse receber a minha música como ele recebeu. Então, um dia ele me liga em casa dizendo assim, olha, Breno, eu recebo muita coisa, gostei muito do que eu ouvi, senão eu não teria retornado para você, mas eu não posso fazer música com quem eu nunca tenho olhado nos olhos. Isso foi uma coisa muito legal. Ele falou assim, e daí ele começou a contar um pouco da história dele na música e de como ele pensava na música, né? Falou, pô, eu lembro do Tom, lembro do Vinícius, que o termômetro para uma música boa é o arrepio no braço. E isso aconteceu com a sua música. Então vamos fazer o seguinte, se eu for para São Paulo, ele é do Rio, né? Se eu for para São Paulo, eu entro em contato com você. Se você vier para o Rio, me procura e a gente se encontra. Falei, pô, já tinha esperado 2 anos, né? Para aquilo acontecer, eu falei, não vou, arrumei um compromisso. Na semana seguinte, fui para o Rio. E era época de carnaval, toquei num carnaval, peguei o cachê e fui para o Rio. E daí foi outra surpresa, porque quando eu cheguei na casa do Paulinho, o Paulinho e a Luciana estavam discutindo e falando a respeito da minha música e vindo me perguntar, de onde é que vem essa música que você faz? Porque você está fazendo uma música que tem uma densidade, tem uma ancestralidade que eu não fui uma pessoa em casa tinha choro, tinha música, mas eu não fui uma pessoa que teve uma vivência, muito menos um estudo direcionado para esses compositores basilares mesmo, né, da música brasileira, assim. Então, de onde é que veio isso? Não sei. Olha, o que você está fazendo é um lundu. Falei, eu sei que existe uma dança, eu sei que existe um gênero, que é isso, mas eu não sabia que eu estava fazendo um lundu. Então, um pouco do começo da parceria, se deu dessa forma. Eu acho que eu tive a sorte de ser ouvido por ele. Ele é super antenado, né? Assim, apesar de sair pouco de casa hoje, e tem uma vida toda sistemática, tem um horário para escrever, horário para fazer tudo, assim. É um cara super sistemático, super metódico, mas está antenado
no que está acontecendo. Então, eu acho que eu dei um pouco de sorte. Breno, e qual foi a primeira composição sua com ele? A primeira música que eu fiz com ele chama-se Estrela Branca. Chama-se Estrela Branca. E é isso, era uma música que ela está no meu disco, e era uma música que eu mostrava para as pessoas, e o Paulinho tem essa importância na minha vida, assim, e você pescou isso de cara. A primeira vez que eu mostrei meu trabalho para você, você ouviu aquilo, né? Essa genealogia que vem junto, não tem muito como escapar desse lugar. E eu mostrava para as pessoas em Itapetininga, para outros parceiros e para amigos. As pessoas falavam, pô, isso aí é meio velho. Isso aí é meio velho. E eu tentei, de todo jeito, eu tentei fazer uma coisa até, eu tentei transitar por outros lugares assim, mas o coração vai sempre para aquele lugar. Anda, o coração te manda de volta, a música toma conta. É ela que me conduz, assim. Então, daí quando o Paulinho ouviu, falou, não força a barra com nada, deixa o coração falar. E daí eu achei, é como se eu tivesse achado o meu nicho, né, de certa forma, assim. Então mostra alguém que entendia. Vou lá, Estrela Branca. Estrela branca de madrugada, à meia-noite meio lá, ela lampião de alumiar, saudade dor e mar, no céu, no chão, no ar, e o fogo da candeia encande mãe d'água. Vela de barco de marinheiro, é meia lua cheia, aparição, batuquejar, e o vento faz ciranda ao som do ranger. A estrada azul clareia, dá pra se ver no mar. A assombração passeia em todo o chão de aldeia, cantiga de se espalha pelo ar, e é só feitiçaria até raiar o dia. É noite de poesia no reino de Iemanjá. Maravilha, Breno. Breno, conta um pouquinho a sua vida antes do Paulo César aí, como é que você começou a composição, a sua parceria com o Rafael Altério, como é que foi?
Então, a vida antes do Paulinho teve alguns momentos, mas teve um momento, né, de me descobrir na música desde criança. Eu não me reconheço, eu não sei quando não houve música na minha vida, né? E já sendo levado por um tio que era acordeonista amador, sanfoneiro amador, sendo levado aos 10 anos de idade assim para tocar em bailinho para terceira idade, tocar teclado, né? Tentei em Itapetininga, quando eu tinha uns 6, 7 anos, fazer aula de órgão eletrônico e não deu certo, porque o ouvido me levava para um lugar, assim, não tinha muita paciência para aquilo. Então, com 10 anos eu já tocava, mas com 13 anos aconteceu um evento importante na minha vida, que foi a separação dos meus pais. A música já estava muito presente, ainda não como profissão, lógico, mas com a separação dos meus pais, eu vi a necessidade de contribuir com a manutenção da casa, com as despesas de casa. Minha mãe era uma pessoa meio doentia, assim. Então, e sempre muito preocupado com o meu futuro também, né? Fala assim, poxa, a origem não era uma origem com muito estofo, né? Para dar tranquilidade para eu estudar, nem nada disso. Então, por volta dos meus 13, 14 anos, a música foi se tornando uma coisa mais séria. Com 15 anos, eu entrei em Tatuí para estudar piano erudito. E nesse período, mais ou menos, veja que é um lugar próximo de quando eu começo a procurar o Paulinho também, né? Então, tá tudo ali. Quando você é adolescente, criança, em um ano acontece uma vida, né? E para mim foi isso com muita intensidade, assim. Nesse período eu conheci o Rafael Alteri num centro espírita. Eu ia para o centro para reger o coral do centro, lá em Itapetininga. E o Rafael, ele é espírita. Um dia ele foi com a Rita nesse centro e eu fui apresentado a eles. A gente se apresentou e a pessoa que nos apresentou veio me falar depois. Falou, olha, o Rafael, ele é músico do Ivan Lins, ele é compadre do Ivan Lins. Naquela época o Ivan Lins ainda tocava no programa do Faustão, né? Então tem essa curiosidade no meio do caminho, e acendeu uma lâmpada na minha cabeça, assim, a ideia brilhante, né? Eu falei, poxa, então talvez se eu fizesse uma música e vendesse essa música para o Ivan Lins, talvez eu tivesse algum estofo para garantir meu futuro. Uma ilusão total, assim, juvenil, infantil. Mas foi uma coisa muito importante, porque eu já estava fazendo, ainda na escola, minhas primeiras experiências criativas, assim, né? Estava começando a compor e daí isso veio com força de lei, quase, assim, porque isso definiu o meu caminho, de uma vez por todas. E eu comecei a correr atrás do Rafael, a procurar o Rafael pela cidade, a telefonar para o Rafael, porque eu queria ser ouvido pelo Rafael. E com o Rafael aconteceu, para mim, pela primeira vez, a coisa que eu considero das mais emblemáticas, que é um compositor tocar para o outro e um se emocionar com o trabalho do outro. Então eu acho que o Rafael viu um moleque tocando uma música que não era exatamente uma música que eu poderia estar fazendo com a minha idade, né? O Rafael se encantou com aquilo, ele resolveu mostrar as coisas dele, e eu também. Quando eu ouvi o Rafael tocando e cantando, eu me emocionei muito, muito, muito. E daí, aquela emoção me fez entender que aquilo que eu estava fazendo, que aquilo que eu faria dali para frente, primeiro que não ia ter dinheiro nenhum que ia pagar, né? Eu não conheci o Ivan dessa maneira, eu não cheguei no Ivan, mas a minha relação com o Rafael se aprofundou muito, a gente ficou muito amigo, a gente virou parceiro, virei parceiro da Rita também, e
E acho que ali eu defini o meu... Eu entendi que a música seria meu ofício mesmo, né? Com 15 anos, começando a estudar em Tatuí, eu já sabia que eu não ia ter uma carreira de concertista, não ia ter uma carreira na música erudita, porque a idade já não era compatível com quem estava fazendo aquilo, né? Quem faz música erudita, desde os 4 anos, está, assim, geralmente muito bem orientado e tudo mais. Então, eu já sabia que a música viria, mas eu acho que isso me fez descobrir a minha vocação mesmo. Então, foi mais ou menos esse caminho. Qual foi a música de estreia sua com ele? Minha música de estreia com ele foi O Pescador da Lua. E foi uma estreia tão legal que virou o nome do disco dele. Ele estava fazendo um disco na época e acabou virando o nome do disco. Chama-se Pescador da Lua. Eu fui pegar a letra ali, fui pegar o encarte do disco para poder ler a letra, porque... Tempo que havia discos e encartes, viu? Tempo que havia discos e encartes. Vamos lá, Pescador da Lua. Sou de caniço e samburás, quando da noite eu fiz um voar, guardo essa lua pra mim guardar, feito um patuá. Sou das queimadas, sou do clarão, dia de cego na escuridão, vivo nas sendas da minha paz, tecendo a canção. Tangendo a sorte, a linha da morte fugiu das minhas mãos. Me agarro à vida, a estrela nascida, só, mas sem solidão. Tiro certeiro, sou cirandeiro, voz que se alforriou. A luz do dia, revés da agonia, porque Deus mandou. Sou dos fogueiros de Arlequim, de sortilégios e querubins, em samba me equilibrar, Senhor de mim. Sou das encostas e beira-mar, rastro do verso de quem cantar. O céu da terra sou o pescador da lua. Tangendo a sorte, a linha da morte fugiu das minhas mãos. Me agarro à vida, a estrela nascida, só, mas sem solidão. Tiro certeiro, sou cirandeiro, voz que se alforriou. A luz do dia, revés da agonia, canto porque Deus
Breno, e quantos anos você tinha aí? Rapaz, eu acho que por volta de uns 16 também, 15, 16 anos. Olha só. A sua música é impressionante, o Breno, porque ela caminha para aquele desfecho que você espera o desfecho, mas sempre com soluções ali, que são as soluções convencionais, mas extraordinariamente criativas e bonitas, rapaz. É fantástico aí. Pô, que legal te ouvir falando isso, assim. Para mim é divertido ouvir, é bom ouvir isso, porque eu sempre, enfim, né, em várias rodas, assim, mesmo quando estudante de música, eu ouço de tudo, assim, eu adoro música instrumental, eu gosto de muita coisa de vanguarda, assim, e eu tentei também transitar por um monte de lugar, mas é aquela história, né, o afeto te leva sempre para cada vez que eu sento no piano para compor, que para mim é um momento meio de meditação, meio sagrado, eu vou revisitando um monte de paisagem interna, e são essas paisagens que vão me guiando, né? Então, essas soluções, assim, quando você fala, eu acho curioso, porque eu tenho uma coisa, eu sou, embora meu processo seja muito intuitivo, muito, muito intuitivo, eu sou muito mais do labor do que o Paulinho Pinheiro trabalhou tanto, e ele é tão metódico no trabalho, né, que ele escreve todos os dias e sempre com uma técnica absurda, também com recursos absurdos, mas tem situação, ele cansou de falar isso, ele escreveu uma letra em 1 hora, por exemplo. Essa semana a gente conversou, porque eu fui gravar uma cantora que é a Diel Silva, e ela foi gravar o Tomara, né, do Novelli, Maurício Tapajós e letra do Paulinho. Daí eu peguei e liguei pro Paulinho, e o Paulinho começou a contar, ele falou, pô, essa letra eu fiz em 1 hora. Na minha vida, eu tenho algumas situações de ter sentado e feito uma música do princípio ao fim, assim, nesse processo quase mediúnico. Tá. Mas na maior parte das vezes, eu tenho uma ideia e eu fico trabalhando com essa ideia e me emocionando e me deixando ela me levar, me permitindo que ela me leve para muitos lugares. Assim, então eu demoro muito para fazer música e eu não tenho uma preocupação no sentido de falar, poxa, agora eu quero arrumar uma saída criativa para esse lugar, agora eu vou pensar o negócio vai vindo, né? Mas e é legal. Você consegue, dentro do tradicional, ser absolutamente criativo e um melodista fantástico. Obrigado, Luiz. Agora, Breno, fala um pouquinho da sua vinda para São Paulo. Bom, minha vinda para São Paulo, eu cheguei aqui em 2011, 2010, 2011. E, aliás, eu cheguei aqui já... Enfim, eu vinha para cá para tocar, trabalhava, voltava para Itapetininga, estudava, vinha assistir show, voltava para Itapetininga. Mas tinha alguns amigos aqui, entre eles a Ilana Volkov, que, aliás, foi a primeira pessoa que gravou uma canção minha com Paulinho. E logo na semana que eu cheguei, eu avisei os amigos que eu estava no pedaço, assim, procurando trabalho na área de música, mas eu cheguei muito focado, muito afim de dar um tempo da música, assim, e de fazer música naquele momento mais por diletantismo do que olhar, ter uma relação profissional com a música, né? Todos os louros, assim, pelo menos os louros mais importantes, os que eu considero os mais importantes que a música podia ter me dado, até aquele momento eu já tinha. Então eu falei, já tenho isso para mim, agora eu quero ser mais pragmático, quero tentar cuidar de uma outra coisa, vou mudar de profissão, vou mudar de área. Então vim para São Paulo para fazer faculdade, fui fazer faculdade de psico e acabei não concluindo a faculdade. E daí outro evento importante também, que foi... enfim, são essas coisas que a gente vai contando e eu vou também entendendo conforme eu conto, né, que foi meu encontro com o Serginho, né? Então, ter vindo para São Paulo, a gente já veio juntos para cá, meu companheiro, e cheguei na casa da Ilana,
com esse mesmo discurso, tô dando um tempo da música, não sei o quê, bababá, mas estou na área, então eu preciso trabalhar. No dia que eu cheguei na casa da Ilana, ela falou, olha, vai ter um sarau na casa do Luiz Nassif, vamos comigo? Eu tenho, eu tenho um vídeo da sua apresentação, e vou colocar aqui, viu? Demais, demais. E foi, bom, e daí, dessas coisas que eu considero num lugar muito especial, tenho o maior carinho do mundo, que foi isso, do mesmo jeito, com a mesma generosidade que o Paulinho ouviu a música de um desconhecido, você ouviu minha música com o Paulinho e escreveu, né, pela primeira vez, assim, e eu tomei um choque também com aquilo. E foi uma coisa, para mim, que depois também fez um sentido outro, que nesse tempo a gente vai carregando uns estigmas, né, uns grilos, assim, que às vezes é difícil da gente se desfazer. Essa coisa, essa música é uma música meio velha, não é velha, ela tem uma ancestralidade, mas para entender que ela teria, talvez ela teria, justamente porque ela tem essa atemporalidade, né? Eu persigo um pouco esse lugar. Eu achava que não fosse ter vez, eu achava que eu não fosse encontrar nenhum ouvido consonante com essa música. Então, quando você escreve, e aquilo toma uma dimensão para mim que me fez repensar, né, o meu caminho mesmo, assim. Eu estava empregado, naquela época eu trabalhava no SESI, num projeto de musicalização que chamava Canto em Movimento. Era um projeto contratado pelo SESI para atuar nas escolas do SESI. E eu trabalhava em várias unidades, em São Paulo e fora de São Paulo. E trabalhei uns 3, 4 anos ali. E quando houve uma situação em que o projeto se diluiu, eu já não estava mais fazendo faculdade. E daí eu pensei, falei, bom, me resta voltar para Itapetininga. Mas antes de voltar para Itapetininga, eu vou fazer o disco. Eu quero ter a experiência de tocar esse repertório. Voltando um pouquinho antes, para tentar ser mais ou menos coerente com uma cronologia, assim, eu encontrei com o Renato, nós éramos vizinhos. Renato Braz. Né? O Renato Braz. E daí, depois disso, na sua casa, os encontros, a vida vai levando a gente para um monte de lugares, e você acabou virando padrinho de casamento, desse casamento musical. Sou tabaréu, sou capial, sou caipira, e a prosa que eu trago na viola e na lira é do mato, é da roça, é do chão. Já me caipora, assassina, lupira, vira uma via assombração. Nas noites de breu do sertão, sentado à sombra de uma sucupira, eu peço o rio cascudo a traíra e matuto sobre esse mundão. Já vi caipora, assassino, pira, via uma via assombração. Nas noites de breu no sertão, levo o gado pra pastar, vou pra nossa capina, que é da terra que se tira tudo que
se aspira pra viver olhar. E nas noites de luar eu me arrumo pra dançar. Terno azul de casimiro eu vou dançar catira com as morenas. Vai no começo, feliz. Sou tavarel, sou capial, sou caipira, e a prosa que eu trago na viola e na lira é do mato, é da roça, é do chão. Renato foi a primeira pessoa que... Então, vai lá, o Paulinho, primeiro parceiro, o Rafael, o primeiro que ouviu com esse ouvido e que me de alguma forma deu um norte, assim, né, no sentido de não abrir mão desse caminho, o Paulinho Pinheiro, o primeiro a escrever você, e o Renato, quando ouviu... O Renato foi uma história parecida com o Paulinho Pinheiro, porque o Renato mora na Fradique, né, e eu morava na Teodoro, quase esquina com a Morato, na Francisco Iasi ali, que é uma paralelazinha a Morato. Então eu comecei a andar na rua e comecei a encontrar com o Renato. Um dia eu abordei o Renato, falei, Renato, eu sou o Breno Ruiz, eu sou parceiro do Paulinho Pinheiro, da Cristina Saraiva, a gente tem alguns amigos em comum, eu gostaria um dia que se ouvisse minha música. Aí o Renato, daquele jeito dele, falou assim, não, eu moro aqui na rua, vai em casa, né, meu telefone é esse, fica com o meu contato. E passou um ano também, eu não liguei para o Renato, eu fiquei envergonhado de ter abordado o Renato na rua. Passou um tempo, a Cristina Saraiva foi fazer um show, minha parceira, e convidou o Renato e o Theo para participar. E eu estava tocando nesse show e ia cantar nesse show uma parceria minha com ela.
Quando eu estou passando o som, o Renato e o Theo de Barros chegam ali no teatro aqui da Funarte, né? Chegam ali para passagem de som e o Renato me ouve cantando e se encanta, né? Se encantou com a minha música, assim, e falou: eu quero fazer um disco com você. Falei: pô, você tá me conhecendo agora, tá me vendo agora, você não sabe se eu tenho uma música só que deu certo, né? Daí eu brinquei com ele, falei: eu vou cobrar. No dia seguinte a gente se encontrou, passou um tempinho, o Renato falou: eu quero fazer um show com as suas coisas. Então, o Renato levou para o palco pela primeira vez um repertório completamente inédito, e a gente fez aquele show no Sesc Vila Mariana. Se eu não me engano, você estava lá também, com Eugênia. E daí ali eu tive certeza. Falei: bom, um show com 18 músicas inéditas, né? E teve um sendo apresentado para um público que estava aquecido. Falei: eu devo ter alguma chance de trabalhar com isso e de viver disso. E teve um show no Piu Piu também, que foi fantástico. Teve um show no Piu Piu. Foi um show meu, né? Sim. E o Renato participou. Paulinho, eu falei assim pra ele: assim, Paulinho, mas esse menino é velho. Aí o Paulinho disse assim: Renato, no tempo da Chiquinha Gonzaga, daquele povo ali, tinha uma alma penada ali, no meio daquele povo, era ele. Porque é engraçado, né? Carrega dentro dele o Brasil profundo, né? O Brasil, né? Quase o elo perdido da música brasileira, assim, incrível, pela idade de um garoto. Essa é fez 30, né? Acabei de fazer. Já não tá tão garoto assim. Acabou que embrenhando no mato, ia pro rumo do rio. Eu fui ver, ela foi se banhar. Eu me acoitei dentro do sapê pra me esconder, pra espiar. Foi coisa mesmo de endoidecer, de não caber imaginar. Eu contemplava sossego, pra sossego me ajudar. Essa acabou pra meu pai, acabou de me enfeitiçar. Catimbó de Martins Sererê, pra mal de amor te pegar. Coca do mato precisa saber se você vai querer. Pai, não me deixe, eu tenho medo de
mas não sei lidar. Se vem de amor faz sofrer, vem de amor faz sofrer. Se mal de amor vai nascer, mal de amor vai matar. E o Renato participou. Então, eu tive esses momentos assim, quando aquele projeto do SESI dissolveu, eu fiz o disco, e o disco reverberou mais do que que eu pensei que fosse reverberar, né? Então, de lá para cá, continuo fazendo. O disco repercutiu no Rio de Janeiro, depois você chegou a fazer apresentações lá também, né? O Globo acho que deu também. Sim. Eu lancei na Casa do Choro, né, o Cantilenas Brasileiras, que era esse recorte desses primeiros anos da parceria com o Paulinho. Tá. Ô, Breno, e depois a sua vida aqui em São Paulo, como é que ficou? Quer dizer, como músico, o mercado, o que era? Era shows, o que mais? Basicamente show e aula, né? Dando aula, assim, para a coisa não ficar muito em função. E show, né? Então, eu toquei bastante com o Renato. A gente fez um projeto paralelo, né, que é o Mar Aberto, que Renato, Mário Gil, Roberto Leão, o cantor português, e eu. A gente tocou bastante com o Mar Aberto, tive oportunidade de tocar bastante meu disco também. E comecei, de lá para cá, eu lancei o disco em 2016, 2017. De lá para cá, entendendo um pouco como construir, como conduzir uma carreira sendo compositor, né? E não... Que eu tenho uma Mas você é um baita pianista e cantor também, bichão. Aí que tá... E eu sempre tive, agora um pouquinho menos, mas eu sempre tive uma dificuldade de me posicionar tanto como pianista quanto como cantor, principalmente como cantor. O piano eu ainda tenho um domínio, assim, é uma coisa que eu sei que eu estudando vai. Agora, cantor é muito para atender a demanda, para garantir a minha música. Né? Ô, Breno, para com isso aí, rapaz. Você é um dos grandes cantores que nós temos. E o seu piano aí, a clareza do seu piano, lembra os maiores também aí. Mas eu queria te perguntar uma coisa aí. O Paulo César Pinheiro, ele pega um parceiro e ele pega uma temática e leva a temática. E essa temática que ele leva com você é um pouco da temática dos africanos, com outros parceiros você busca temáticas diferentes ou está sempre dentro do lundu, digamos? Tem acontecido, no caso específico do Paulinho, tem uma coisa que eu acho formidável, assim, sei lá, eu acho que alguém, assim, do ramo da linguística, da semiótica, ia fazer, assim, é um terreno farto para defender teses imensas, né? Mas eu vou por um caminho mais simples que eu acho que chega no mesmo lugar. Quando você estuda improvisação, estuda música, tem uma coisa de improvisar na linguagem, né? Então você toca choro, você não vai usar uma linguagem de blues para improvisar. Não tem coerência. Eventualmente, quando o cara é muito sacado e tem muito repertório e tem o jeito para fazer um negócio, ele consegue fazer uma fusão e tal. O Paulinho, o que eu sinto muito no Paulinho, assim, é que o Paulinho, e ele mesmo diz isso, ele tem um repertório enorme, mas ele fala assim, eu conto a história que a música está pedindo. Para mim, isso tem um paralelo com essa coisa de improvisar na linguagem. Para mim, tem esse paralelo. Com outros parceiros fazem outras escolhas, né? Às vezes tem um caminho estético um pouco diferente, tem... Muito raramente eu peço um tema para algum parceiro. Agora, o que tem acontecido, né, eu tenho música com Celso Viáfora, eu tenho música com Sérgio Natureza, com a Socorro Lira. De alguma forma, parece que tem esse fio condutor, ele sempre está presente. Esse fio condutor, ele sempre está presente. Tem um elemento de
coesão ali que está, né, juntando tudo. Mais recentemente, eu tenho produzido bastante com um compositor daqui de São Paulo, um pouquinho mais velho que eu, da minha geração, assim, que é um cara do Carrão, que é o Roberto Didio. Hoje ele está morando no Rio também. Ele é parceiro do Cristóvão Bastos, do Dori, parceiro do Miguel Rabelo, que é meu parceiro também. E com o Didio tem acontecido um negócio curioso ele é um cara, assim como o Celso também, que tem uma perspectiva... ele tem um olhar para as questões sociais, ele tem um olhar para questões outras. Ele faz também, eventualmente, ele transita por um lugar onde o Paulinho transita e tudo mais, mas ele tem um pouco esse olhar para os problemas, como o Aldir tinha, né? O grande cronista. Então, ele tem um pouco esse negócio. E daí a gente começou a fazer uma canção e ele foi encontrando um caminho de escrever sem ele perder essa... Aliás, o trabalho que eu fiz com ele, que vai virar disco agora, é um trabalho todo criado e pensado numa problemática que eu estava, de certa forma, vivenciando, assim, e ele foi traduzindo isso, mas encontrando um ponto para linkar com essa coisa histórica da minha música mesmo, né? Então, de repente, uma modinha que está narrando uma coisa mais contemporânea, Então mostra uma música aí. Essas são mais recentes. Eu não sei se eu tenho a letra. Eu vou tocar uma que é um acalanto que nós fizemos quando o Aldir morreu. Então, eu estava, não sei se você sabe disso, eu estava morando na Praça Princesa Isabel, né, na Rio Branco com a Duque de Caxias, e ali a situação já era muito complicada antes da pandemia. Com a pandemia, aquilo se agravou profundamente. E daí todo o problema, né, o descaso do poder público, o descaso das pessoas com aqueles moradores dali, as ações da polícia, que durante a pandemia eram diárias, né, para tirar o pessoal da Cracolândia. Daí vinha aquela multidão para a Praça Princesa Isabel. Algumas vezes eu e o Serginho, a gente teve que fechar as portas de casa e se recolher no fundo para evitar estilhaço de bomba, esse tipo de coisa. Então, isso foi gerando uma angústia e eu compartilhei isso com o Didio. E quando o Aldir morreu, que foi muito perto, a morte do Aldir e a morte do Flávio Miliaccio, eu tinha feito um acalanto. E dessas coisas, dessas coincidências que vão acontecendo, eu tinha mostrado a música para o Renato e falei, puxa, eu queria mandar essa música para uma outra pessoa. Eu queria ter um compromisso de geração. Eu acho que é um compromisso. Compor é uma coisa que eu queria muito. E ensaiei essa parceria com o Didio. E nesse mesmo período, o Renato não tinha comentado nada comigo, mas ele tinha tido uma perda importante. Assim, a mãe dele tinha acabado de partir. E ficou essa conversa no ar com o Didio em torno desses elementos, assim. E a gente acabou fazendo um acalanto, que era, para mim, tinha um pouco aquela coisa do Drummond, do Canção Amiga, né? De fazer uma música que pudesse adormecer as crianças e despertar os homens e acordar os homens. Então, eu queria ir um pouco flertar um pouco com esse lugar. E daí saiu isso aqui, chama-se Desacalanta. A cidade calou,
cantei. A cidade chamou por nós. Amanheceu deserta, arranha-céus, veredas, não caiu sobre a fina flor o suor do trabalhador. A cidade sangrou, partiu. A cidade clamou por nós. Cuida dos seus poetas, como de mãe com cuida dos seus heróis, cuida dos seus sem voz e canta por todos nós. A cidade sangrou, partiu. A cidade clamou por nós. Cuida dos seus poetas, colo de mãe com seda. Cuida dos seus heróis, cuida dos seus sem voz e canta por todos nós. Fantástico, fantástico. Esse processo, o processo principal para mim não é no piano. Eu me exercito todos os dias, mas não é no piano onde as melhores ideias acontecem. Mas essa questão da fonética é interessante. O Vicente Barreto também, o processo de composição dele é na fonética também. E ele passa para o letrista a fonética e o cara que arrume o tema que se adapte à fonética. Ele que se vire. E isso é uma coisa brilhante no Paulinho, porque o Paulinho tem essa percepção. Muitas coisas, não foram todas, mas muitas coisas a gente fez assim. Às vezes, me ocorre um fragmento de frase, né? Então, por exemplo, o Florilás, eu cantava um negócio, fazia assim, ele criou uma letra e deixou o tico-tico ali, que nem eu estava me dando conta que eu estava falando um tico-tico. Para mim era só som, né? Totalmente inconsciente. Teve uma música que essa eu acho das coisas mais geniais assim dessa história do Paulinho. Teve uma musiquinha infantil, uma bobagemzinha assim, peguei,
mandei para ele, falei, olha, Paulinho, para mim isso aqui é uma miniatura, E me ocorria, o rei mandou me casar, porque tem, eu não sei se é o próprio Vila ou se é o Camargo Guarnieri, que tem um canto, né? O rei mandou me casar. E isso eu sabia que tinha uma origem, né? Mas a minha música era completamente diferente daquela música. Mas aquela frase me ocorria. Então, quando eu estava fazendo, quando eu gravei, eu peguei e mandei a frase no lugar. E o rei me mandou casar. E daí o Paulinho, um dia me liga e fala assim, ó, tá aqui, é o condão. Ele manteve a frase naquele lugar e criou uma história completamente mantendo aquilo naquele lugar. Então, quando ouve, dá um casamento, assim, porque parece que a letra e a música foram feitas por uma pessoa só, né? Ô, Breno, quando se fala mandou, é tudo fita cassete. Tudo fita cassete, tudo... Antes eu ainda mandava CD e ele passava para fita cassete. A última safra que a gente fez, eu estava no Rio, aí eu tinha mandado um CD, um CDzinho, assim, ele falou, isso aí está muito mal gravado, a voz tem que estar na frente, o seu piano está muito alto, eu não estou ouvindo sua voz direito, espera aí que a gente vai resolver isso. Foi lá, pegou um radinho, um gravadorzinho de fita cassete, falou, não, canta de novo, agora vai ficar bom. Então, é assim. Ô Breno, canta o Tico-Tico na janela aí, que é fantástico. O Florilá. Quando ela ouve o som da minha voz, debruça na janela, joga uma folha, acena ao trovador que vem cantar pra ela, acende a luz e vem me ouvir, e sob um raio de luar sofrer. É primavera, ai quem me dera o seu botão de flor lilás pra mim se abrir. Quando o violão acaba uma canção que fala o nome dela, a moça então aponta no portão como essa moça é bela. Ao vê-la tão de perto ali, acho que é sonho que ela vai subir. É uma quimera, ó Deus pudera ver o meu amor ao seu amor se unir. Meu coração faria um ninho dentro dela, já fez o tico-tico na cancela. Sou o poeta dessa donzela, ela completa minha costela. Eu sei que um dia, numa capela, minha poesia e ela vai me casar. Meu coração faria um ninho dentro dela, como já fez o tico-tico na cancela. Sou o poeta dessa donzela, ela completa minha costela. Eu sei que um dia, numa capela, minha poesia ela vai casar. Sou o poeta dessa donzela, ela completa minha costela. Eu sei que um dia, numa capela, minha poesia ela vai casar. Fantástico. E hoje em dia ele continua sendo o seu parceiro mais constante? Continua sendo o parceiro mais constante. Eu tenho composto muito com Didio também.
mas continua sendo o parceiro com quem eu tenho mais músicas, assim, e sempre uma vontade grande de voltar a mandar música, e é uma coisa muito curiosa. É uma segurança tão grande, né? E é meio pretensioso falar isso, assim, mas é a pessoa que apreende a minha alma, né? Então, que saca, ela sacou o afeto daquilo ali. Então, ele me traduz. Agora, recentemente, por muitas questões parecidas com essa, a parceria com o Didio, o exercício da parceria com o Didio, para mim está chegando nesse mesmo lugar, assim, né? Então, tenho... E daí, de uma certa forma, respondendo, continuando uma resposta à sua pergunta anterior, isso também me dá a oportunidade de visitar terrenos que existem dentro de mim, mas que eu visito menos, né? Então, eventualmente, é como se fosse um convite para ir para um lugar que é irmão, que é um irmão mais novo, ou que é mas que está dentro dessa mesma costura, desse mesmo lugar de onde a minha música mesmo vem, né? Então mostra uma com o Didio. Vou fazer uma canção. Na verdade, o ideal seria que uma cantora cantasse, porque foi um tema um pouco nesse caminho. E a gente está fazendo um trabalho, tem várias... a gente fez várias pequenas canções, geralmente canções mais curtas, que vai se transformar num disco chamado Pequenas Impressões sobre o Caos, que é um pouco o retrato. Para mim era um retrato bem pessoal, assim, das coisas que eu e o Serginho, a gente ficava vendo do quarto andar ali do prédio onde eu morava, assistindo de camarote ali as barbaridades que aconteciam na Praça Princesa Isabel, principalmente isso, né? E no meio dessa discussão, outros temas foram aparecendo no meio do caminho, e um dia o Didio me manda uma letra, e com ele eu arrisquei fazer uma coisa um pouco diferente do que geralmente eu faço, que é musicar. É fazer o caminho inverso, né? E ele tocou num assunto que eu sempre fui muito reticente. Eu sempre tive muita resistência de querer, por inúmeras razões, mas sempre tive muita resistência de querer fazer, porque geralmente as pessoas se apropriam um pouco, tem esse risco, né? Tem esse risco das pessoas se apropriarem de determinados temas que tem um holofote muito atual, muito contemporâneo, e isso ser instrumentalizado para a pessoa ganhar um holofote. Tá. Essa era uma preocupação. E a outra preocupação é que eu acho muito importante a denúncia, eu acho muito importante... A arte é isso, né? Não entro nem na questão de fazer uma música engajada, uma arte engajada, nem nada disso, mas uma coisa que me incomoda muito é o grito. É o grito. A gente perdeu o lugar do diálogo e daí quando as pessoas se propõem a fazer uma coisa mais questionadora, geralmente tem o risco de incorrer ao grito. Então eu tinha medo de tocar nesse assunto. O Didio escreveu uma letra que seria o ideal que uma cantora cantasse, porque ela acaba tocando nessas... Assim como o Chico fez com Bárbara, tem uma outra música brilhante que eu esqueci o nome, que é uma música do Chico mesmo, esbarrando nessa coisa dos amores não padrão, né? Então eu vou fazer essa canção que se chama Diana. Diana, são tantos
tantos anseios, caminhos partidos. Só penso em teus seios por sobre meus seios, abraços sentidos. Diana, são tantos passeios, só quero contigo. Por todos os meios, rasgando receios, te quero comigo. Tristeza insana, Diana, faz meu diado sem riso e sem drama, cinema, paradiso, em chamas, tristeza. Diana, ninguém entendeu. A gente se ama, nem essa gente republicana. No fundo, Diana, meu bem, ninguém sabe entender, ninguém. Tristeza faz meu diado sem riso e sem drama, cinema, paradiso, em chamas, tristeza. Diana, ninguém percebeu. A gente se ama, nem essa gente republicana. Diana, meu bem, ninguém sabe entender, ninguém. Diana,
do céu, do céu, de onde será que nasce o mar, o sol que vem do mar? Como é que se formou